Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros e para você que está assistindo o vídeo e estuda matemática, estuda física, estuda química, o canal Exatas com Francisco Medeiros foi construído justamente por esse motivo. Essa é uma das razões. O fato é que os concursos públicos, provas até de pré-militar, prova de vestibular, muitas questões elas têm mais de uma disciplina. Então tem exercício que é física misturado com química, matemática misturado com física, que é o caso dessa questão que eu vou fazer para você agora. E aí eu queria salientar para você algumas informações para deixar esclarecido o quanto alguns assuntos associam. E a questão é até complexa, porque alguns concursos públicos, o edital não tem física, o edital só tem matemática. E aí quando você faz essas questões, você percebe que muitas questões de matemática não são a matemática pura, ela está associada a outras disciplinas. Então essa questão que eu vou fazer para você daqui a pouco, você vai perceber que ela estava na prova do Enem 2018, no caderno de matemática. E a questão, de fato, tem as suas operações matemáticas, só que, no entanto, a gente associa muito isso à física. E você vai perceber, porque eu vou começar a te dar alguns recados aqui relacionados à física e não meramente à matemática. Mas precisamos muito das duas para resolver essa questão. Em primeiro lugar, a gente tem aqui o triângulo, né? Eu vou colocar na descrição uma outra aula que eu fiz sobre isso, mas aí a questão era do bloco específico de física. Quando você vê um triângulo como esse aqui, a letra V é a velocidade, ΔS é variação de espaço, distância percorrida, por exemplo, e ΔT é o intervalo de tempo, ou a gente chama de variação de tempo. Toda vez que a gente quer achar o ΔS, a gente cobre o ΔS, V e ΔT estão lado a lado, ou seja, para encontrar o ΔS, V e ΔT estão lado a lado, então eles precisam multiplicar. Quando é necessário achar a velocidade, eu cobri o V, ΔS e ΔT está um em cima do outro. Quando eu quero achar o tempo, eu cobri o tempo. ΔS está em cima do V. Para achar o tempo, ΔS está em cima do V. Para essa questão, eu preciso muito aplicar a distância de que maneira? Eu vou multiplicar a velocidade pelo intervalo de tempo ΔT. Essa fórmula está lá na física no movimento uniforme. MU, movimento uniforme, distância é velocidade vezes tempo. Ou D é V vezes ΔT. No movimento uniforme, onde a velocidade ela é constante. No movimento uniformemente variado, a gente não coloca apenas S igual a S0 VT, vem o AT ao quadrado sobre 2. Ou dessa forma, D D0 V0 T mais 1 meio de AT ao quadrado. O que significa a letra A, Chiquinho? É a aceleração. E a letra T que aparece dos dois lados? É o tempo. E aí a galera que estuda muito, cria fórmulas para descontrair, costuma dizer que Deus vê tudo, o diabo vê também, mas mais ou menos atrapalhado porque ele é derrotado. Vai entender. Aí a questão mais complexa é a seguinte. Como é que a gente trabalha hora, minutos e segundos? Para essa questão que eu vou fazer para você, é muito importante você não se esquecer. Quando eu acabar de ler a questão, você tenta fazer a questão, dá uma pausa no vídeo, depois que você achar o resultado, assiste o vídeo para a gente ir comparando o meu resultado com o seu. Aí a questão é a seguinte, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Eu preciso aplicar a seguinte informação com você que está assistindo o vídeo. Se 1 hora tem 60 minutos, quantas horas X vai corresponder a 90 minutos? Então a gente multiplica cruzado aqui, ó, 60 vezes X é igual a 90 vezes 1. Se o 60 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. E aí 90 dividido por 60, ou 9 dividido por 6, isso daria 1,5 hora. Então daqui a pouco eu vou dizer para você que 90 minutos é 1 hora e meia. Porque na verdade 90 minutos
é 60 minutos mais 30 minutos, ou seja, 1 hora mais meia hora. E daí eu vou dizer para você que é 1,5 hora. Mas a questão é, como é que a gente vai calcular um exercício onde a gente obtém a distância multiplicando a velocidade vezes o tempo? Então deixa eu te mostrar agora como caiu no Enem. E aí a questão do Enem diz o seguinte: prova amarela, questão 136 de 2018, ingresso 2019. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes, alfa, beta e gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe alfa realizou seu percurso em 90 minutos com a velocidade de 6 km por hora. Olha só, vou dar uma pausa e vou pensar na equipe alfa, porque a distância dela é a velocidade vezes o tempo. E aí a velocidade encontrada nessa questão é de 6 km por hora pelo tempo de 90 minutos. E aí eu tinha falado já com você que 90 minutos é 1,5 hora. E aí 6 multiplicado por 1,5, isso vai dar 9 quilômetros. Segunda equipe citada no Enem. A equipe beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. E aí, qual seria a distância? Já que a distância é velocidade vezes tempo, a gente fala que a velocidade agora é de 5 km por hora, e já que o tempo sugerido é de 90 minutos, isso é 1,5 horas. 5 vezes 1,5 é igual a 7,5 quilômetros. Tá faltando agora a equipe gama. E o texto diz: com a velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Só que 60 minutos corresponde a 1 hora. E aí o que a gente vai fazer com essa equipe gama? Já que a gente tem uma velocidade de 6,5 km por hora por um tempo de 1 hora, a gente tem que essa distância é de 6,5 quilômetros. E aí a gente obtém agora a distância utilizando uma equação da física com operações meramente matemáticas. E aí a questão faz parte do bloco de matemática. E aí o texto do Enem permanece com as seguintes informações. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias d beta, d alfa e d gama, percorridas pelas 3 equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes alfa, beta e gama é: letra A, d gama menor que d beta menor que d alfa. Letra B, d alfa igual a d beta menor que d gama. Letra C, d gama menor que d beta igual a d alfa. Ou letra D, d beta menor que d alfa menor que d gama. Ou por fim, a letra E, d gama menor que d alfa menor que d beta. Vamos comparar o seguinte caso. Olha só, d alfa é 9 quilômetros, d beta é 7,5 quilômetros, d gama é 6,5 quilômetros. Então você concordar comigo que a distância da equipe gama ela foi menor que a distância da equipe beta, que também foi menor que a distância da equipe alfa. Afinal de contas, a distância percorrida pela equipe gama foi 6,5 quilômetros
que foi menor que a equipe beta, que foi 7,5 km, e que também foi, por fim, menor que a equipe alfa, que foi de 9 km. Então você observa o seguinte: equipe gama, 6,5 km. Equipe beta, 7,5, maior, portanto. E a equipe alfa, a maior de todas, que é 9 km. A alternativa certa em que eu li para você, D gama menor que D beta e menor que D alfa, é a alternativa de letra A. Então a resposta da questão do Enem é a alternativa letra A. Beleza? Eu espero ter ajudado você. Se esse vídeo te ajudou, por favor, vá lá e dá um like lá. Por favor, curta e compartilha. Se inscreva no canal. Marque nas sinalizações, cara. Clica no sininho, que à medida que vocês vão mandando exercícios para mim, eu vou tentando te ajudar e aí todo mundo cresce junto, beleza? Um forte abraço e tchau, tchau.